dirigente leu as promessas do Senhor Jesus Cristo sobre a descida do Espírito Santo, que reconfortou muito o nosso coração. As promessas, a descida do Espírito Santo é o cumprimento da promessa do Pai, que já havia sido feita em outras vezes, principalmente no livro do profeta menor, Joel. E a descida do Espírito Santo foi o cumprimento dessa promessa. E a descida do Espírito Santo também é o cumprimento de muitas profecias, uma vez que a igreja não é falada em nenhum lugar do Antigo Testamento. Só se dizia que os judeus iam se converter, que os gentios iam se converter, dizia que o povo de Deus anunciaria a palavra e alcançaria muitas pessoas de vários lugares. Então o judeu tinha a ideia assim: os judeus se convertem, os gentios se convertem, mas eles vivem separados. O que eles não sabiam é que a parede de separação foi derrubada por Cristo Jesus. E Deus fez uma salada bendita, quando Ele mistura judeus e gentios num só corpo chamado igreja. E aqui começa a igreja. O Senhor Jesus Cristo subiu ao céu para que o Espírito Santo descesse. E nós estudamos sobre a escolha do 12º apóstolo, uma vez que Judas se desviou, não apenas porque ele morreu, mas principalmente porque ele se desviou. Ele foi substituído por Matias. Precisava ter o time completo daqueles que representariam os enviados de Cristo Jesus. E com esse colegiado completo, o Espírito Santo já podia descer. E Deus queria que estivesse ali várias pessoas que testemunharam da ressurreição de Cristo Jesus, que viram Cristo Jesus depois que Ele morreu, porque antes dele morrer muita gente viu, mas Ele prometeu que só apareceria depois de morto, ou melhor, depois de ressuscitado, para os crentes. Ele não apareceu para incrédulos, só para crentes. Ele apareceu primeiro para as mulheres, algumas mulheres. Maria Madalena foi a primeira, né? Ele apareceu para alguns discípulos, depois ele apareceu para todos os discípulos, aí ele aparece para os irmãos dele, que não criam, mas depois se converteram, por isso eles tiveram o privilégio de verem o irmão ressurreto, aquele que ressuscitou, pelo menos Tiago e Judas, os irmãos de Jesus. Ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só. E elas viram. E agora 120 pessoas estão reunidas num lugar chamado cenáculo, que é o andar de cima de uma casa, de um rabino, de um mestre judeu. E eles estão ali aguardando a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce de uma maneira extraordinária, desceu sobre a cabeça de cada um deles uma labareda, como uma labareda de fogo, parecendo uma língua de fogo, e ali houve também um barulho, né, de som, um barulho de vento tempestuoso, e as pessoas ficaram admiradas com a descida do Espírito Santo. Mas chegou o momento de não ficar apenas para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Agora chegou o momento deles levarem para fora do povo de Deus esse testemunho de que o Espírito Santo desceu como o Senhor Jesus Cristo tinha prometido. E havia ali, agora creio, evidentemente, né, fora daquela casa, daquele sobrado, eles desceram para a rua. E havia ali, como era uma festa dos judeus, em que eles vinham adorar ao Senhor, a festa chamada Pentecostes, a representatividade de 15 nações. Então havia povos de todos os cantos do mundo conhecido da época. E aqueles 120 começaram a falar
na língua de cada povo. Então você imagina que 120 pessoas divididas aí num grupinho de 10, de 12, eles estavam falando para os grupos que eram daquele idioma, daquela língua, respectivamente. Os grupos estavam ali separados. Falando o quê? Pregando o Evangelho? Não. Falando das grandezas de Deus, necessariamente não pregando o Evangelho. Aquilo era um sinal para os judeus incrédulos. Os judeus que não queriam acreditar num bom e claro hebraico, ou um bom e claro grego, porque era a língua que eles falavam, agora eles estão ouvindo das grandezas de Deus em língua que eles não conhecem. Deus repetindo aí aquilo que ele fez no cativeiro no Antigo Testamento, que mandou o povo para a terra de Arã, na Síria, e eles ouviam ali o aramaico e não entendiam nada. Depois eles passaram a falar o aramaico. E aqueles judeus, em vez de glorificarem a Deus, sabendo que Deus estava fazendo algo grandioso, eles preferiram julgar aqueles discípulos de Jesus como se eles estivessem bêbados, embriagados. E eles falaram: estão bêbados. Mas olha, esses bêbados aqui, eu queria tomar o que eles tomaram, viu? Porque eles conseguiam, no caso Pedro, né, quem tomou a palavra, conseguia falar os versículos de cor, igual o nosso dirigente falou, conseguia colocar as profecias do Antigo Testamento encaixadas com aquele evento, conseguia interpretar o que Davi falou no Salmo 16, um salmo difícil. Queria essa bebida para mim. Eles não estavam bêbados. No entanto, a palavra do Senhor relaciona bebida com o Espírito Santo. Algumas vezes acontece isso. O derramar do Espírito, o óleo do Espírito. Aquele que crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Então o Espírito Santo é muito ligado à figura de fluido, à figura de líquido, de óleo, de água e de vinho também. A palavra do Senhor diz em Efésios 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque uma pessoa embriagada, ela faz coisas que normalmente ela não faria. E uma pessoa com o Espírito Santo na sua vida, ele também faz coisas que num estado normal talvez ele não faria. Por exemplo, vamos conversar sobre Deus e salvação? Normalmente nós não fazemos isso. Tem que ser muito cara de pau, né? Chamar uma pessoa do nada e começar a conversar com ela e falar da salvação. O Espírito Santo dá essa coragem para você. Pessoas, portanto, que em certos eventos elas precisam da bebida alcoólica para terem coragem, terem impulso, motivação, ousadia. Nós não precisamos de bebidas fortes. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo controle as nossas vidas. E ele faz isso. Então Pedro fala: não, eles não estão bêbados. Não é Brasil, que é 9 horas da manhã. Só no Brasil, que 9 horas da manhã tem gente bêbada já. Acho que em outros lugares também, né? Mas na lei do Senhor era proibido, pelo menos na lei do Talmud, que eram as interpretações da lei dos judeus, era proibido beber bebida forte antes das 10 da manhã. Não podia. Eles tinham que primeiro se alimentar, ter algumas atividades, e só depois eles podiam tomar alguma bebida. Mas era 9 horas da manhã, é a terceira hora do dia, né? Como diz aí no versículo 15.
Mas o que está acontecendo é o seguinte: é o cumprimento da promessa que Joel fez. Joel falou que nos últimos dias o Espírito será derramado e as pessoas de todas as idades terão a manifestação do Espírito Santo através de visão, através de profecia, e também naqueles dias haverá sinais nos céus, haverá sangue, fogo, vapor de fumaça. Isso não aconteceu aqui. Portanto, essa profecia de Joel ainda precisa ser completamente cumprida. Mas para o que Pedro estava explicando, basta dizer que o Espírito Santo foi derramado. E aqui começa a igreja. A igreja começa com o derramamento do Espírito Santo. Logo, se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você não é da igreja. Você pode estar arrolado no hall de membros da igreja, matriculado na igreja, mas você não é da igreja de Cristo Jesus. Porque quem é da igreja de Cristo Jesus tem que ter o Espírito Santo dele. Como eu sei que tem o Espírito Santo? Primeiro que eu ficaria aqui falando, mas eu não conseguiria provar para ninguém que o Espírito Santo está aqui dentro. Porque o Espírito Santo é invisível. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, ou com o nosso espírito, que de fato somos filhos de Deus. Espírito Santo invisível, meu espírito invisível. Então não dá para explicar para ninguém. Cada pessoa precisa saber se creu em Cristo Jesus. Se creu em Cristo Jesus, então tem o Espírito Santo dentro de você. Se você não creu em Cristo Jesus ainda como Salvador, você não tem o Espírito Santo. Mas eu senti um arrepio aqui, que os pelinhos do braço até levantaram. Eu senti um friozinho na barriga. Eu senti um poder dentro de mim. Pode ser várias coisas, desde uma paixonite aguda até uma dor de barriga, mas pode não ser o Espírito Santo. O Espírito Santo não está limitado a esses tipos de sentimento. O Espírito Santo é extrasensorial. Ele é extra, ele é fora dos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele é independente disso. Então, somente aquele que tem o Espírito Santo sabe. E alguns têm o Espírito Santo e nem sabem, porque tem outros aspectos. Alguém pode ter o Espírito Santo dentro de si, mas não ser obediente à palavra, não ser, como o nosso dirigente enfatizou algumas vezes, se guardardes as minhas palavras. Se alguém não é obediente ao Senhor, ele tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está ali abafado dentro dele, entristecido até. Ter uma lâmpada não é garantia de que haja luz, porque você pode ter uma lâmpada que não funciona. Então nós temos o Espírito Santo e precisamos obedecer. Por isso nós devemos nos encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. E Pedro vai falando para eles no versículo 22 sobre as palavras de Jesus o Nazareno, aquele que é de Nazaré. Ele fala de Jesus que operou vários sinais, entre eles, que foi entregue. Deus já sabia que ele ia ser entregue para ser crucificado, mas ele ressuscitou, não ficou morto. É aquele que não poderia ser segurado, retido pela morte, porque ele é o Senhor de toda a vida. É aquele que Davi falou a respeito de Jesus. Davi talvez nem soubesse que ele estava falando sobre Jesus, mas ele estava falando sobre o descendente dele que viria, Cristo Jesus.
E no versículo 26, Davi fala que por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. São as palavras de Jesus sendo proferidas por Davi. E Davi ainda fala naquele Salmo 16 que Deus não deixará que o santo veja a corrupção. O santo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não viu corrupção. Não quer dizer aquela corrupção que a gente às vezes fala de pessoas desonestas. Não é nada disso. Corrupção mesmo, literalmente. O corpo apodrecendo, porque ele morreu, né? Ele foi sepultado, foi colocado num tipo de caverna, mas o corpo dele não entrou em decomposição, não deteriorou. O teu santo não viu corrupção. E isso quer dizer que ele ressuscitou, ele se levantou antes do corpo dele entrar em decomposição, como o de Lázaro, que ele fala, sai para fora, Lázaro. E Lázaro sai, todo meio enfaixado lá com as faixas que ele colocava, mas até antes disso a irmã falou que não, o corpo já cheira mal, porque já é de 4 dias, mas o Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia. E aqui no versículo 29, Davi vai explicar, Pedro vai explicar o que Davi estava dizendo. Versículo 29, todos estão comigo aí, Atos 2, 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Quando Pedro estava falando, talvez ele até apontou, estão vendo por ali? Ali é o túmulo de Davi, todo mundo sabe. E não se tem notícia, porque não aconteceu, de Davi levantar do túmulo. Então Davi morreu, Davi viu corrupção, ou seja, o corpo dele apodreceu. Então Davi não podia estar falando dele próprio, ele tinha que estar falando de outra pessoa. E Pedro, ele usa, Pedro, que era um homem simples, e poderíamos dizer até um homem iletrado, porque ele não era um homem das letras, das faculdades, não, nada disso. Pedro era um homem simples, mas era um homem que se torna poderoso nas palavras e, vamos dizer, até educado. E você precisa também continuar a ser educado com as pessoas que você fala de Cristo. Eu notei que às vezes a gente fica com medo quando sai alguma notícia e vai acabar com a liberdade religiosa. Você sabe o que é liberdade religiosa? Liberdade religiosa quer dizer que todas as religiões podem se pronunciar. Às vezes nós pensamos que liberdade religiosa é quando pode falar do Evangelho. Isso é apenas uma parte da verdade. Liberdade religiosa é quando um mórmon pode falar, um adventista pode falar, testemunho de Jeová pode falar, católico pode falar e os evangélicos podem falar. Isso é liberdade religiosa. Então, quando você vai falar com alguém, você precisa ser educado. E Pedro fala, seja-me permitido dizer-vos claramente. Quando a pessoa fala, eu não quero te ouvir, você tem que respeitar. E quando você vai falar, você precisa considerar se ela tem tempo para te ouvir. Mas a Bíblia fala para pregar a tempo e fora de tempo. Mas às vezes o tempo é na hora da sua soneca. E você precisa deixar de fazer o que você está fazendo, porque aquela pessoa tem tempo naquele momento de ouvir. E Pedro fala, permita-me falar. Seja educado com as pessoas. Algumas pessoas não gostam de alguns evangélicos, porque eles são chatos mesmo. Porque eles não respeitam o tempo, não respeitam
a dificuldade que a pessoa está passando no momento, e se torna uma pessoa inconveniente. Mas vocês não são assim, vocês são educados. E vocês, ao terem a oportunidade, vocês vão ver que delícia que é conversar quando você é educado com alguém. A pessoa ouve você, porque você respeita. E às vezes nós não estamos nem querendo saber da vida da pessoa, ela se torna um objeto do nosso evangelismo. Não, elas são pessoas. Elas são pessoas. E pessoas que nós precisamos falar de Jesus, é verdade. Mas não se esqueça disso. Elas são pessoas, elas são parentes, e você precisa ter um relacionamento de respeito. Por isso, irmãos, então já são crentes? Não, são irmãos porque são compatriotas, são judeus, por isso que ele fala irmãos. Seja-me permitido dizer. E aí ele começa a explicar que sobre o patriarca Davi, ele morreu, foi sepultado, o túmulo dele está aqui entre nós, versículo 30, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Interessante, Pedro fala algo que, com muito mais informação do Espírito do que nós, ele fala que Davi agiu como profeta. Inclusive dá a impressão que Davi sabia do que ele estava falando, diferente do que eu acabei de falar. Ele sendo profeta e sabendo que Deus havia jurado que um dos descendentes dele, de Davi, se assentaria no trono. Ele faz essa profecia, e nessa profecia ele se refere à ressurreição de Cristo. Quando ele fala que Deus não permitirá que o teu santo veja corrupção. Ele sabia que não estava falando dele, mas que estaria falando daquele que viria. Versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Viram a importância? Viram a importância de ter 120 pessoas que viram Jesus ressurreto, ou seja, depois de morto, aquele que saiu do túmulo. Esse é um versículo que você mesmo não pode falar sobre você mesmo, que é o versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou. Isso você pode falar, porque está na Bíblia. Do qual todos nós somos testemunhas. Isso já não podemos falar. Nós não fomos testemunhas. Nós cremos e por isso falamos. Nós cremos que Deus se apresentou para as pessoas que deveriam escrever, e elas escreveram, e nós aceitamos os escritos delas, porque foram inspiradas por Deus. Então você é uma testemunha do Evangelho. Você não pode dizer propriamente que você é testemunha da ressurreição de Cristo, mas alguém foi testemunha, e alguém escreveu, e essa palavra está aqui para nós. Cristo ressuscitou. Cristo não ficou morto. Os líderes dos movimentos religiosos, eles ainda estão vivos através dos ensinos deles. Confúcio, Maomé, Joseph Smith, Ellen White, Allan Kardec, vários, né? Vários grupos, podemos dizer que eles estão vivos nas religiões deles através dos ensinos, porque eles deixaram coisas escritas ou alguém escreveu aquilo que eles falaram. Então eles estão vivos nesses ensinos. É uma maneira poética de falar. Mas Jesus não. Jesus está vivo mesmo. Se você quiser perguntar alguma coisa sobre os escritos relacionados a Jesus,
você pode perguntar diretamente para Ele hoje, amém? Pode perguntar para Ele hoje, mas para os outros não. Eles acendem velas, eles fazem rituais, mas nenhum deles é insano a ponto de dizer: o meu mestre está vivo. Eles sabem que não está. E eles falam: viveu o nosso fundador da nossa religião. Mas o nosso, ele não apenas viveu, mas ele vive até hoje. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso mestre vivo. Versículo 33: exaltado, pois, à destra, à direita, de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, não são bêbados, não. São pessoas muito bem racionais do que está acontecendo. Eles não estão fora de si. Eles estão cheios do Espírito Santo. Então, o que vocês estão vendo, Pedro falando para a audiência lá, o que vocês estão vendo é o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. E o versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi não tinha esse contato celestial com Deus lá no céu. Mas quem disse isso? Disse o Senhor a meu Senhor. É Davi falando. Disse o Senhor, Deus Pai, ao Senhor, Deus Filho. Deus o Pai falou para o Filho: assenta-te à minha direita. Então o Senhor Jesus está agora. Ele está em todo lugar, porque Ele é Deus, onipresente, mas Ele está, a posição dele celestial, Ele está à direita do Pai. Interessante que a mãe de Tiago e João pediu para Jesus: no teu reino, faça o meu filho sentar, um ficar à direita, outro à esquerda. Não, esse lugar aí não é reservado para qualquer pessoa. À direita do Pai não está o anjo mais poderoso. À direita do Pai está Jesus Cristo. E Jesus Cristo um dia vai reinar sobre essa terra, vai colocar todos os inimigos dele debaixo de seus pés, e um dia então ele vai entregar todo esse reino para o Pai. 1 Coríntios 15, 28 nos fala isso. E o versículo 36: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Opa, já pensou? Você ouve uma mensagem, Pedro falando, explicando, eles não estão bêbados, aí no final ele fala: vocês crucificaram Jesus. Que maneira de terminar uma mensagem, né? Deixando uma culpa sobre todo mundo. Sim, eles crucificaram. Na verdade, literalmente eles não podiam crucificar Jesus. Os romanos que dominavam sobre o território dos judeus impediu que eles aplicassem a pena de morte. Entre os judeus não havia a pena de morte cruz, era apedrejamento. Se Jesus morresse pelas mãos diretas dos judeus, Jesus seria apedrejado. Mas Jesus não foi apedrejado, ele foi crucificado. Como eles não podiam aplicar a pena de morte, eles pediram ajuda para o governador Pilatos. E Pilatos mandou crucificar. Embora ele tenha lavado as mãos, mas não adiantou nada, ele que mandou Jesus para a cruz. Então foram os romanos que crucificaram a Jesus com as mãos deles, com o poder deles, com a caneta deles. Mas quem mandou que os romanos crucificassem a Jesus foram os judeus. E por isso Pedro fala no versículo 29: irmãos, permita-me dizer isso, vocês são culpados. E ele diz para eles: vocês, casa de Israel, crucificaram a Jesus Cristo. Mas tudo bem, porque Deus, no versículo 23,
pelo determinado desígnio e presciência, ressuscitou a Jesus. Deus o Pai fez de Jesus Senhor e Cristo. Se você é de Jesus, Ele é o seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, você é escravo dele. Se você é escravo dele, você faz tudo aquilo que Ele manda, sem reclamar. E o Senhor Jesus até deu um bônus para você, porque Ele fala em João capítulo 15, já não vos chamo servos ou escravos, porque o escravo, o servo, não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos. Então você, embora seja servo, escravo de Cristo, você também é amigo, porque naquela época de escravatura, quando se fala escravatura na Bíblia, esquece de Portugal, os navios negreiros, esquece de Angola, da África, esquece tudo isso daí. A escravatura que havia lá na época do período romano era diferente. Inclusive, alguns escravos eram muito amigos de seus senhores. Alguns escravos tinham a oportunidade de estudar e alguns se tornaram magistrados, ou seja, se tornaram advogados, juízes, cresceram na vida com o apoio do seu Senhor. É esse tipo de Senhor que é Jesus Cristo para nós. Mas não abuse, tá bom? Você continua sendo escravo de Cristo Jesus. E Ele é Senhor e Ele é Cristo, ou seja, Ele é o seu Rei também. E o texto vai continuar dizendo que, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Sabe uma mensagem quando pega mesmo você pelo coração? E essa mensagem pegou aqueles ouvintes. E o coração deles ficou dolorido, o coração deles ficou apertado, porque Deus falou com eles. E quando Deus fala com você, você quer saber, e agora? O que eu faço? Essa é a diferença de um ouvinte descuidado e um ouvinte que foi transformado pelo Senhor. Eles perguntam, e agora? O que nós vamos fazer? Então eles não falaram, você está colocando a culpa em nós? Você está nos chamando de assassinos? Eles não falaram nada disso. Eles falaram, e agora? O que nós vamos fazer? Versículo 38, nós vamos até o 41, tá bom? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós não estamos bêbados, nós recebemos um presente que é o Espírito Santo. Vocês não gostariam de receber também? Pedro está dizendo. E Pedro responde. Pedro não fez um apelo, eles já estão querendo saber. Algumas vezes a gente prega e a gente apela para as pessoas para que elas mudem de atitude. Mas outras vezes nem precisamos fazer isso. A pessoa já se antecipa e fala, eu entendi, o que eu faço agora? Entendeu a mensagem em parte, é verdade, mas não entende a aplicação. O que eu faço agora? Por isso, meus irmãos, não existe pregação se não tiver aplicação para os ouvintes. Alguém pode ficar falando, dando informação de tudo que aconteceu, contando uma narrativa, mas tem que falar para as pessoas, agora vocês têm que fazer isto. E eu digo para quem não fez, você precisa se arrepender do seu pecado, dos seus pecados. Você tem que reconhecer que você é um pecador. E ao fazer isso e crer em Cristo Jesus como seu Salvador, você precisa ser batizado. E você tem que procurar pessoas que façam isso. Ninguém pode se auto-batizar, tá bom?
Não adianta nada você entrar num rio, numa piscina e dar um mergulho lá. Você só tomou um banho. Você precisa ser batizado por alguém. Alguém revestido de autoridade. Eu não estou dizendo de título, tem que ser um pastor, não, tem que ser um crente em Cristo Jesus. Porque ele já tem autoridade, já é ungido do Espírito Santo, e ele vai te batizar. Agora, o batismo não é secreto. Eu vou batizar, mas ninguém vai ficar sabendo. Não, o batismo é exatamente o contrário. Eu vou me batizar para todo mundo ficar sabendo que eu fiz algo porque eu amo o Senhor. Então, qual é a aplicação da mensagem de Pedro? Que é a mesma aplicação que eu estou fazendo agora. Creia em Cristo Jesus como Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Peça para alguma igreja, porque a igreja é público, o batismo é público. Peça para alguma igreja te preparar para você ser batizado. Esqueça seu pai, sua mãe, sua tia, seu primo, seu vizinho, seu amigo de escola, porque senão você não se batiza. Esquece de todo mundo, toma a sua decisão e seja batizado. Agora aqui dá a entender, se a gente não prestar atenção, de que se fizer isso, então aí a pessoa é salva. Não, é o contrário. A pessoa é salva, por isso que ela pede para ser batizada, porque ela é salva, ela já se arrependeu. Então é a remissão dos pecados e claro, ela recebe o Espírito Santo. Não no momento do batismo, mas no momento que ela crê. Porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Crer e já ser batizado. Não, tem algum tempo aí, né? E o versículo 39, porque o batismo é só um símbolo de que você creu. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem o Senhor Deus está chamando para crer na palavra? A palavra de Deus diz que aqueles que têm fé. Como é que vem a fé? Como é que brota a fé no coração? Através de ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Esse já é o chamamento que o Senhor faz para todo pecador. Vocês que não têm dinheiro, vêm comprar pão de graça. Pão da vida, Jesus. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. O Senhor Jesus está convidando a todos. E ele diz aqui que essa promessa do Espírito, que vai entrar o Espírito em todo aquele que crê, é para quem? É para os filhos daqueles que estão ouvindo, os judeus. Mas é também para os que estão longe, eu e você. Nós não somos judeus, né? Mas eu e você recebemos também esse presente, esse presentaço, né? Espírito Santo, porque nós cremos. Então nós os que estamos longe também, todos os que o Senhor Deus chamar, e Ele está chamando ainda hoje. Versículo 40, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então se você acha que esse sermão é comprido, fica sabendo que é mais comprido ainda, só que a gente não tem as outras palavras, só diz que havia muitas outras palavras, e Pedro estava lá explicando para eles, exortando, e ele ainda fala uma palavra dura, saiam do meio desse povo incrédulo. Geração incrédula são aqueles que não querem crer, saiam do meio deles. Isso não é igreja? Chamados para fora do mundo? Então nós temos que olhar para aquilo que Deus quer, não aquilo que o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos e amigos querem, mas aquilo que Deus quer. Essa é a aplicação da palavra para cada um. E o versículo 41, no qual a gente encerra. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Ó, 3.000 pessoas ali se convertem e são batizados. Há uma dúvida entre os comentaristas se foram batizados naquele momento. O acréscimo foi naquele dia, porque as pessoas creram e foram acrescentadas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, se eles foram batizados naquele dia, nós não temos certeza. Não era impossível. Bom, não era um batismo que eles jogavam água na cabeça das pessoas, né? Senão seria fácil ligar uma mangueira lá, como eles fazem nos shows, né? Muito calor e... Não foi assim. As pessoas eram mergulhadas na água. Mas não seria uma dificuldade também, porque poderiam dividir em grupos e haviam vários tanques ali na região. Muitos tanques que eles pegavam água, não apenas para si, né, mas muitas vezes para os animais mesmo. Então eles pegavam essas águas, e esses tanques eram tanques às vezes que davam, inclusive tinha degraus, poderia até entrar ali. Então daria para fazer fila aqui, fila ali, várias filas e pessoas se batizando. Mas de qualquer maneira, não existe esse tal negócio de crer e não ser batizado. As pessoas que creem são pessoas que se batizam, não por causa de alguma igreja, mas por causa da ordem do Senhor Jesus Cristo e da prática dos apóstolos. E nós seguimos o ensinamento dos apóstolos que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos, que essa palavra seja uma palavra de exaltação à pessoa de Cristo que ressuscitou, e também que seja um incentivo para alcançarmos aqueles que estão longe, e também que seja um incentivo para nós explicarmos para as pessoas que, se elas creem, elas precisam ser batizadas, porque é o normal de toda a família de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor mais uma vez nos ensina, a pessoa do Senhor Jesus Cristo mais uma vez é exaltada na Tua Palavra, e agora o Teu Santo Espírito também, de forma bem clara, é exaltado porque Ele entra nas pessoas que creem em Jesus e Ele forma a igreja. Obrigado porque nós somos igreja de Cristo Jesus, habitados pelo Teu Santo Espírito e seguros por toda a eternidade. Tudo isso por causa de Jesus Cristo que morreu na cruz. Em nome dele que nós oramos, muito agradecidos. Amém. Amém.